Vamos atender uma pessoa aqui, Caio? Vamos. Vamos lá. Ô, Caião, eu tenho depressão. E eu não acho que Deus ficaria triste por eu querer parar de viver, sabe? Eu não conheço, não reconheço que tenho depressão. E eu só queria meus amigos e familiares entendessem o meu sentimento de culpa que eu carrego. Eu acho interessante esse negócio. Depois você volta a ler. Claro. Essa primeira frase. Eu tenho a impressão de que Deus não ficaria triste. Cara, o problema da vida não é Deus. O problema da vida é você, não é, jovem? O problema da vida é você. Se quem vai ficar morrendo de tristeza é teu pai. É tua mãe. Os seus, né? São os teus filhos. São os que te amam. Deus é o menor problema no suicídio. Esse pessoal inventou essa coisa de que Deus manda para o inferno quem se suicida para fazer o cara não se suicidar. Para inibir a prática. A prática, okay. Não é? É uma lei que foi inventada porque não está em lugar nenhum da Escritura, nem do Velho, nem do Novo Testamento. O que pode botar alguém no inferno não é o modo de morrer. O que pode botar alguém no inferno é o modo de viver, de existir. Okay. No entanto, esqueça isso de que Deus... Não, é você. Você é que vai causar uma dor enorme. Uma quantidade enorme de pessoas. Eu nunca me suicidaria porque eu sei o mal que isso causaria a milhões de pessoas. Imagina, o Caio se suicidou. É horrível. Tem milhões de pessoas que me levam a sério, não são milhares, são milhões. Que me respeitam, que aprenderam a crer na esperança por mim, que desenvolveram a fé a partir do que eu ensino. E para elas isso ia ser um choque brutal. Ia ter um monte de gente não sabendo mais no que crer, nem para onde olhar. Então, antes de qualquer coisa, se eu tivesse uma vontade compulsiva de me matar, eu iria pensar na minha mulher, nos meus filhos, nos meus netos. Imagina os meus netos. O que a Helena iria fazer com um avô que só falava de Deus, de amor, de esperança, de vida e de fé, que se matou? Meu Deus. Porque desistiu da vida. O Mateus. Nossa. A Larinha, o Heitor, a Giovana. Como é que a Adriana iria viver os outros anos da vida dela? E o que é que os meus filhos, adultos, já são todos adultos, o que é que não passaria pela cabeça deles? O que é que não viria à mente deles todas as vezes que a vida ficasse muito difícil? Se não passaria por eles, na mente deles, o desejo da morte e a vontade de se matarem? Deus não me chamou para a morte, Ele me chamou para a vida, e vida é abundante. Jesus não disse: eu vim para que vocês não tenham medo de morrer e por isso se matem com tranquilidade. Não. Se alguém vier e me matar, me matou. Se uma doença me matar, me matou. Se um acidente me matar, me matou. Mas eu não me matarei. Por outro lado, eu não vou querer viver entubado igual um vegetal. Já deixei ordens claras. Se acontecer alguma coisa comigo que eu, para continuar existindo, exista sem consciência e entubado, tiro o tubo. Deixa eu ir, porque eu já fui. Já foi. Já perdi o sentido aqui. Mas enquanto houver fôlego e sentido aqui, eu quero viver. E eu não acredito que alguém que fala de Deus, falando de Deus e de Jesus, encontre em Deus uma razão para se matar, ao invés de encontrar em Deus a melhor razão para viver. Então tem alguma coisa, por mais que você diga que tem fé, tem uma fragilidade de fé, tem muito mais crença sobre Deus do que aquela fé, porque a genuína fé ativa algo em você, mesmo quando você está com vontade de morrer. Eu já tive vontade de morrer, muitas vezes, mas no meu coração não existe o poder da prática final disso, porque a minha consciência
acerca do significado da vida e do meu papel no mundo é cada dia tão maior que a morte ficou pequenininha para mim, embora eu não creia que o suicida vá para o inferno por ter se suicidado. Isso aí é uma invenção religiosa, especialmente católica aqui no Ocidente. Uma invenção da religião, não tem nada a ver com o Evangelho, mas o Evangelho tem a ver com a vida. E a vida em abundância. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada contra a eutanásia, que é aquele indivíduo com uma dor atroz, só dor, 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 dor e dor. Não tem mais nenhuma esperança de salvação. Vai morrer, mas a religião mantém o cara aguentando na dor, ou então anestesiado, em coma, em estado comatoso até morrer, porque ele não pode ter o direito de dizer, olha, já que não tem nenhuma saída, então administrem de maneira razoável, se despede dos filhos, conversa com todo mundo, dá conselhos. Isso não é suicídio. Isso é só deixar a natureza seguir o seu curso, sem intervenções mecânicas ou de medicina mecânica no indivíduo, até que ele parta. Em alguns casos existe uma aceleração do processo, mas com toda a consciência, sem ser aquele desespero suicida. Os que praticam eutanásia com lucidez nunca o fazem com desespero. Geralmente reúnem os melhores amigos, a família toda, cantam as canções que mais gostavam. Se despedem. Se despedem suavemente, como o índio morre. Ou como os patriarcas do Velho Testamento, que recolhiam as pernas ao leito e ficavam quietos até partirem. Ou como meu bisavô fez, uma espécie de eutanásia natural. Com 104 anos, estava cansado de tudo. Falou, ó, eu vou parar de comer e de beber, não me alimenta, eu estou aqui, está tudo bem, Deus é bom, a vida é boa, eu vivi a beça, agora deixa eu ir. Resolvi parar. Não fiquem me agarrando, como meu pai. A gente podia tê-lo mantido um pouco mais, mas chegou uma hora, depois de quase 2 meses. Eu falei, você quer saber há quanto tempo você está aqui? Quantas vezes você já morreu? Aí, não é jovem? Aí ele falou quantas vezes eu falei para ele quantas vezes. Aí ele falou para mim, com o modo dele poder se comunicar naquela hora, que ele não queria que eu o chamasse mais, nem fizesse nenhuma intervenção, o deixasse ir. Aí quando chegou a hora, o médico disse, chama ele, pastor, porque era aquela história que eu chamava, ele voltava. Você ficava chamando ele. Tô ligado. Ele dizia que eu via lá do outro lado e voltava. Aí, você puxava. Não, ele me pediu, não me chame mais. Aí o médico, chama ele, pastor. Eu falei, não, hoje ele vai, deixa ele ir. Hoje ele não quer que chama. E foi. Então eu não sei por que essa briga contra o morrer, e nem tampouco por que a gente tem que se suicidar quando existem todos os recursos para viver. Você entende o suicídio de um cara em Dachau, em Auschwitz, num campo de concentração, e olha, pouca gente se suicidou, comparado com aquela dor atroz. Houve uma luta pela vida. Uma luta pela vida extraordinária. Sim. Poucos suicídios. A maioria se agarrava à vida. Agora, leia o amigo de novo. Pois é, aí ele... Vou começar de novo, então. Eu tenho depressão e não acho que Deus ficaria... Só um parênteses. Depressão, eu tenho depressão. Eu tenho depressão. Depressão é uma coisa diagnosticável. Não. Muitas delas. Tem depressão que não tem causa tópica, diagnosticável. Existem essas depressões de natureza psíquica e existencial profunda. Sim. E essas são aquelas para as quais a boa nova do Evangelho carrega o maior poder de ressurreição para o indivíduo. Mas existem aquelas depressões por falta de equilíbrio químico, de equilíbrio hormonal, por déficits cerebrais em áreas e regiões onde determinados hormônios são fundamentais para animar a vida. Existem as depressões que decorreram de traumas
pesados, horrorosos, e que são efeitos pós-traumáticos bárbaros, e o indivíduo não aguentando aquele peso quer morrer. Mas todo mundo pode aprender que toda depressão pode ser enfrentada. Sim. Nem toda depressão acaba, mas toda depressão pode ser suportada pela fé. Mesmo que a angústia de vez em quando volte, você aprende a dialogar com ela, a entender a sua angústia. O grande problema é que a religião propõe uma vida sem angústia, um paraísozinho sem angústia. Isso é mentira. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios na segunda epístola, que ele sofreu uma angústia de desespero tão insuportável na Acaia, que ele chegou a desesperar da própria vida. Nossa. Teve vontade de morrer o que o matasse. Então isso pode acontecer com qualquer um, mas ele morreu ou se matou? Ele morreu depois, decapitado, mas em plena vontade de viver. E ele mesmo não tirou a sua vida, e ele mesmo não pulou na ponta da espada de ninguém, forçando um suicídio pela mão de terceiros. Então, você pode enfrentar. É que também o que está acontecendo hoje é que, enquanto a depressão tenha crescido em volumes extraordinários sobre a Terra, e vai aumentar muito mais, é profecia de Jesus, que diz que os homens desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. E olha, a gente nem arranhou essa hora está chegando aceleradamente, quando a população mundial vai cair na rua, vai cair no metrô, vai cair andando pela calçada, vai ter gente se agarrando de angústia, em pânico, e vai se jogar e vai desmaiar de agonia sem conseguir falar. É o que aguarda o mundo pela falta de esperança. Eu tenho falado muito sobre isso. E se você escrever aí sobre ardente desejo de morrer, que é outra coisa que o Novo Testamento fala no livro do Apocalipse, chegará uma hora em que os homens terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Mas a vontade é morrer. Como também o livro do Apocalipse diz que vai chegar uma hora em que os homens vão pedir aos montes que caiam nas suas cabeças. Sim, cara. Os caras vão chegar e dizer: quem me dera esse edifício me sepultasse, quem me dera a ponte caísse, quem me dera a catástrofe me levasse. Esse tempo vem aí, conquanto tudo isso seja verdade. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para que eu seja visitado pela força da ressurreição contra toda angústia ou a melancolia do morrer. E eu resista e fique firme e prossiga. E você diz que sofre de depressão. A minha pergunta é: você sofre de medicina? Você sofre de médico? Você procura ajuda? Você está medicado? Você segue alguma conduta psicoterapêutica regularmente? Você pratica acompanhamentos psicológicos? Tem que fazer. Porque é nessa hora que a gente tem que se agarrar aos irmãos, aos próximos, à família, aos outros. Porque essa angústia está presente e aumentará na Terra. E a solução para ela não é o suicídio, é a resistência. Resista à depressão e ela fugirá de você. Resista, não se entregue, levante, trabalhe, pratique esportes, corra, sue, beba a natureza. O melhor recurso humano contra a depressão é a natureza. É trilha, é cachoeira, é água gelada, é amizade, é não ficar falando sobre ela, é não se auto-vitimar na depressão, é não lambê-la, é não beijá-la, é não abraçá-la, é não ter pena de você com ela, não fazer dela a sua conjugalidade. Porque se você fizer isso, o abraço dela é o da morte.
É. Aí se você achou ardente desejo de morrer? Vou pegar aqui, tá Lá, aqui, já achei. Apocalipse. Ela tava, ardente desejo de morrer, 53. Tava aguardando sua fala. Aham. Aí tem aqui Cadê? o bucho dublê. Não, isso ainda Esse, não. não é? Ela é bem explícita. Não é preciso A ser. síndrome de Abaddon e Apolion, Ok, aí vale. dentro está, como também Pós-guerra pó da terra. o ardente desejo de morrer está em Apocalipse. Para ser lido hoje. Apocalipse para ser lido hoje, A bênção da sanidade mínima. mínima. É que eu não estou afim de abrir a Bíblia e dar o texto exato aqui agora, que eu estou meio... Uma oração. Minha garganta está doendo tanto. Uma eu tô ação cansado. pelos que estão com um ardente desejo de morrer, Tá Caio. aí, ó. Tenho falado muito nisso. Tá? E aí o meu portal está cheio disso. Entre aí e busque a sua ajuda. Mas pode terminar de ler, bro. Vamos lá. Seguindo. Então tá. Aí eu tenho depressão e acho que Deus ficaria triste por eu querer parar de viver. Eu não acho. Não reconheço. Ele disse eu não acho. E não Você acho disse- que Deus, Você perdão. disse eu acho, mas Eu não acho que Deus ficaria triste por eu querer parar de viver. Eu não reconheço que tenho depressão. E eu só queria que meus amigos e familiares entendessem o meu sentimento de culpa que carrego. E que a solução para os problemas que eu já causei e que posso causar seria não existir mais. Pois é, o problema dele é culpa. Ele quer solucionar Não tem através nada a ver uma com culpa depressão. que ele não consegue explicar. Então às vezes o Muitos- cara é gay, não conta pra ninguém. É. Aí fica com uma culpa danada. Acho que a solução para a situação gay é se suicidar. Sim. Ele, ou então é uma mulher bissexual que tem um marido que ela gosta, mas tem também uma amiga porque ela é apaixonada. Ela vive essa Aí ela diz, ninguém vai ambivalência. entender essa tensão. Então, antes que os meus filhos descubram, é melhor me matar. É a história desse amigo, não tem nem nada a ver com a depressão existencial, tem a ver com a culpa. Ele queria que os amigos entendessem o drama dele. Então, como ele acha que ninguém na casa dele, na congregação dele vai entender, ele acha que a morte é a solução. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Se a tua família não entende a tua identidade, vai embora, troca de família. Né? Troca de família. Uma família que não aceita a minha identidade não merece ser minha família. É muito simples assim. Amigos que dizem que são meus amigos, desde que eu seja uniformemente idêntico a eles, não servem para ser meus amigos. Já perderam. Nossa aí. Vai buscar teu bando, tua turma, teus amigos. Sim. E Jesus gosta de se assentar com diferentes, com publicanos e pecadores. É. E publicanos e pecadores gostam de Jesus. Então está faltando para você encontrar Jesus mesmo. Jesus que gosta de ti e o Jesus de quem você vai aprender a gostar. É porque hoje você está num ambiente para o qual o convívio apresentando você, quem você é, a todos, não é possível. E você ficou tão reduzido que acha que o suicídio é a única alternativa. E o mundo tem 7 bilhões e meio de outros indivíduos que poderiam te amar, te gostar, te querer, sem falar que aquele que te criou te ama, não importa quem você seja. Ele te ama. Vamos lá. Aí ele fala assim, muitos dizem que eu preciso ir para a igreja para eu ser curado da depressão. Não, sendo cara. que eu não posso deixar o tratamento de lado. Não, claro que não pode deixar. Eu não acredito. Olha outro antagonismo. Parece que para ir para a igreja tem que largar o tratamento. A ciência. É uma religião tão obscurantista e anticientífica. Não permite, né? E dizendo que os teus amigos pensam isso, você já está me contando qual é o teu problema, né? Onde é que estão seus amigos aí? E que amigos são esses? Pelo amor conselhos são de eles. Deus, meu filho. E aí? Eu não acredito, sabe, cara, que irá melhorar rindo para a igreja. Nem eu não tenho problema espiritual, cara. Nem eu. Quando é que a igreja solucionou a depressão de alguém? É verdade. Eu vejo o evangelho solucionar a depressão. Sim.
Eu ouço testemunho aos milhares por aí afora. Minha mulher ouve, todo mundo perto de mim ouve. Pessoas que vêm ao pranto dizendo: você pregou a palavra e parece que uma mão entrou assim, arrancou. Quando a graça de Deus foi compreendida por mim e eu criei, uma mão invisível tirou aquelas toneladas de depressão instantaneamente. Tirou num só dia, numa só hora. Isso é fantástico. Esse aqui é o grande milagre. Não tem nada a ver com igreja. Eu ouço o povo de igreja me contando isso. Todo dia é pastor, é mulher de pastor, é filho de pastor, é neto de pastor. Me ajuda na minha depressão. Aí você pergunta como é a vida. Ele conta quais são os temas da vida. Você diz: o teu problema não é depressão. São os temas da tua identidade humana que são inaceitáveis pela tua família e pelos teus amigos, e por isso você está deprimido, querendo morrer. Então, claro que igreja não é solução para nada. A igreja é muito boa quando você está ali, naquele desespero, precisando de uma ajuda estilo AA. Para parar de beber, para isso e para aquilo, para tocar um terror que faça o cara por um tempo, parar certos comportamentos. Mas depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, começam as pulsões de novo, aí o cara vai descobrindo que a frequência da igreja não o solucionou. Apenas o anestesiou por algum tempo, foi um opioide. Um opioidezinho. De tempo muito pouco duradouro. Médio e longo prazo. Vai voltar tudo outra vez, se não for o evangelho, pacificando a sua consciência e a habitação de Deus em você, trazendo esse abraço sublime que acalma teu ser e diz: perdoados estão os teus pecados e acolhido está quem você é. Amém. Não importa o que os outros pensem. Enquanto isso não acontece, o indivíduo está ali sempre pensando na morte como alternativa. Mas não é igreja nenhuma que ajuda você nisso. Mas e aí? É porque o pendor ele não vai parar, né? Não. Ele fica direto. Romanos 8, né? Romanos 7 e 8. Pendor da carne é para a morte. Vamos lá. E o outro é para vida e paz. Maravilhoso. Aí ele fala assim: Caio, eu não tenho problema espiritual, eu sei disso. O que você acha que eu devo fazer? Já falei. Você já explicou, né? Uhum. Então, próximo. Caio, eu me batizei na CCB há 15 dias. Podia falar uma coisa mais para esse rapaz? Claro. Procure o Braulio para conversar. Está precisando de um amigo como o Braulio. Pode vir. Adoro. Diz para ele como, Braulio. Adoro. Manda no meu Face, inbox, no meu Instagram, você vai me achar. Instagram, Facebook, Gabriel, se tiver alguma coisa... Braulio Nápoles, Gabriel. Aí, @ Braulio Nápoles. Então pode ir. Tá? Ele vai já botar. O segundo caso, eu me batizei na CCB há 15 dias por motivo da emoção. Olha como ele fala.